Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos profissionais e sobre educação, que é algo que a gente aborda sempre aqui. Hoje eu vou falar aqui com o Victor Morelli, daqui a pouco eu te apresento aqui, tá, Victor? E o Victor atua com a área de educação corporativa. Nós vamos falar bastante da educação corporativa na área do agronegócio. E o objetivo do Somos Mais Que Um é sempre falar, Victor, com três públicos diferentes aqui, né? A gente fala muito com o jovem que está escolhendo a carreira, e aí eu acho que entra muito um pouco essa questão da Raven, onde você atua hoje, com aquele profissional de meio de carreira que às vezes está se redirecionando, e aí vai às vezes buscar uma pós-graduação, vai buscar... E mais recentemente eu tenho falado muito também com esse profissional mais sênior que está tendo que buscar novos caminhos aí, né? Então, Victor, primeiro eu quero te agradecer muito de você estar aqui. Sei como foi difícil, né? A gente já marcou umas 2 ou 3 vezes, né? Foi. E tivemos que ir remarcando. E queria que você apresentasse um pouco, contasse essa história, né? Como é que o Victor veio parar na educação corporativa e mais especificamente na educação corporativa na área do agronegócio. Legal. Cachito, obrigado pelo convite. Tentamos aí algumas vezes, mas enfim, deu certo. Muito obrigado. E um grande abraço aí para o pessoal que está assistindo a gente também. Bom, contando um pouquinho da minha trajetória para você, né? A gente bater nesse papo. Eu costumo brincar que eu venho de famílias de comerciantes e de educadores, né? Então, desde sempre esse exemplo, né? Meus avós tinham um bar aqui em Ribeirão. Meus outros avós maternos, minha família inteira, tem muitos professores na família. Então, sempre foi algo que eu fui crescendo ali, né, enxergando essa realidade dentro de casa. E desde cedo, assim, né, meus pais tiveram por muitos anos empresa, né, de federação, que vendiam ali maquinários para açougue, supermercado, geladeiras, balcões, freezer, essas coisas. E desde pequeno, né, a gente sempre esteve presente dentro da empresa, né? Nem que seja brincando lá no meio dos balcões, né? Mas a gente foi crescendo nesse meio, então isso, né, a questão de gestão de negócios para mim sempre foi algo próximo ali, né, pela realidade. E aí eu brinco que eu sou formado em administração de empresas 3 vezes, né? Tive quando em torno ali de 12, 13 anos, né? Antigamente tinha muito aqueles cursos profissionalizantes, sim, que iam até as escolas, sim, né? Então eu peguei bem forte esse momento e eu fiz um primeiro curso profissionalizante de administração, aqueles cursinhos que duravam 1 ano. Sim, meio que um ensino médio ali, né? Um pouco antes do médio. Um pouquinho antes ali, e como eu já estava atuando um pouco já com meu pai ali, né? Conhecendo algumas coisas com meu pai e com a minha mãe, fazia muito sentido para mim, e eu falo que foi uma grande quebra já, dentro meu início ali, né, profissional. Eu sempre fui uma criança um pouco tímida, né, eu tinha algumas travas de comunicação, né, e quando eu participei já desse curso profissionalizante, a gente tinha que fazer trabalhos em grupos, né, apresentar, e você vai quebrando isso. Vai quebrando isso. E aí, nesse momento, eu já comecei a gostar, né, dessa questão de administrar empresas, né, mas não estava longe de querer administrar do meu pai. Ainda era criança, né? E aí, né, a gente brincava, assim, né, comecei a ter uma rotina mais próxima ali, né, junto com os meus pais, falo que vendia geladeira ali, tive esse momento, né, de ajudar ali, né, na adolescência. Quem tem pai empresário acaba virando vendedor, gestor de estoque, tudo, né? Não tem jeito, ajuda a levar, ajuda a atender o cliente, né, e quando eu tinha ali 16 para 17 anos, eu entrei no curso técnico da ETEC. E eu falo assim, é a maior recomendação que eu dou na minha vida, na minha carreira, é participar dessa instituição. A ETEC para mim foi assim uma virada de chave fantástica dentro, né, da minha carreira. Eu estava no final do ensino médio, indo para a faculdade, e eu comecei a cursar ali, e no ano que eu fiz era de 1 ano e meio, né, o curso, e eu falo que foi muito fantástico assim, essa transformação realmente da minha maturidade profissional. Aí já é um outro momento da vida, né? Você já está mais maduro, né? O quanto me fez, né, quando eu entrei na faculdade, o quanto eu já estava
com uma visão crítica do que eu queria e também das matérias. Você chegou na faculdade, não tinha muito mais o que aprender, não, né? Já tinha passado por tudo. Já estava um passinho ali, um pouquinho à frente, né? Porque a gente, no curso técnico, acaba vendo as principais matérias, sim, né? Então, aprendi RH, finanças, marketing, né, logística, operações, e muito nessa mesma linha, né? De evoluir aquela minha trava que eu tinha muito, né? De relações com as pessoas, de falar em público, sim, né? Mas você já tinha cliente, tinha essas coisas. Eu vou só te corrigir numa coisa, seguinte, então você não teve 3 formações de administração, você teve 4, né? Porque você ainda tem a prática. A prática de dentro da empresa, que é uma formação, assim, às vezes muito mais profunda, né, do que aquela que a gente tem nas escolas, né? Eu queria pegar 2 coisas do que você falou, que eu achei muito legal, né? Primeiro, essa história dessa timidez que o jovem tem, o adolescente tem. Agora pela manhã, hoje pela manhã, eu estava dando um curso de oratória e comunicação para os alunos do CPP, que é um colégio de ensino médio que tem aqui, que meu filho estuda lá. E hoje pela manhã os alunos fizeram uma apresentação. E ver lá, né, meninas de 14, 15 anos, fazendo uma apresentação na frente de um público, né, como isso é desafiador, né, como é uma competência. E você falou um negócio da ETEC, cara, que assim, hoje eu leciono na FATEC, né, que são as faculdades, e a estrutura das ETECs aqui, principalmente no estado de São Paulo, é fantástica, você tem cursos fantásticos, uma estrutura fantástica, mas como isso ficou assim pouco valorizado hoje, né? Você não vê mais aquele foco na formação técnica, formação profissional, muitas vezes isso fica relegado ali a algumas poucas profissões, né? É engraçado como isso deixou de ser valorizado. Não, e demais, assim, eu lembro que na minha época a gente faz vestibulinho, né, sim, e era tão concorrido e a gente, né, eu lembro, eu fiz escola pública, né, sim, então todo mundo da minha sala queria entrar, era um negócio super, e hoje em dia muita gente nem sabe, né, que isso existe. Eu falo, gente, é um acesso fantástico que a gente tem. Né, dá uma profissão, né? Quando você ainda é muito jovem, você pelo menos uma profissão você já tem. Exato, então assim, já né, tive o privilégio de conseguir ir para a faculdade depois, mas muitos da minha sala já foram direto para o mercado de trabalho, porque sim, a gente já tinha essa, que é muito o papel das ETECs mesmo, né? De tornar mais ágil esse processo, né? Sim, sim. E aí você foi para a faculdade e como foi essa experiência de tá bom, agora aprendi, fiz 3 vezes administração, como é que eu vou para o mercado de trabalho agora? Não, e eu falo que assim, a questão da faculdade foi muito transformador também, dando continuidade, né, a tudo isso. E uma das principais assim, diferenciais que eu falo da faculdade é a participação das entidades. Então, logo no primeiro ano eu já entrei, já comecei a participar de todas. Sim. Então, Atlética, Empresa Júnior, Comissão de Formatura, representante de sala, né, assim, tudo que eu podia, né, participar dentro da faculdade, eu participava. Então, eu entrava na faculdade às 7 da manhã, saía às 10 da noite, né, porque o primeiro ano, claro que a gente já consegue, né, arrumar um estágio, um emprego, mas né, eu fui me enfiando nessas entidades, né, querendo participar desse meio, né, acadêmico. E eu brinco que é até engraçado, assim, porque da minha família, né, meus pais não fizeram faculdade, né, na época eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a estar dentro de uma universidade, e eles tinham muito uma visão que, nossa, que era bebedeira, drogas, aquelas coisas, né, e aí eu falo, e eu ficava o dia inteiro na faculdade, mas tinha as festas, sim, né, as coisas, mas eu estava ali trabalhando para as entidades. Aí depois meus pais, né, até quebraram um pouco desse paradigma. Sim, você sabe que eu até olhei aqui o tempo aqui, que eu vou fazer um corte depois exatamente dessa sua fala. Porque, como professor universitário, eu falo isso muito para os alunos. Participe de tudo. Participe da Atlética, participe do diretório, participe da empresa Júnior, e tem os outros cursos, então, por exemplo, lá no jornalismo, você tem a agência de notícias Júnior, você no publicidade, você tem a agência publicitária Júnior, participe, cara, porque essa experiência, ela traz uma riqueza muito grande, né, assim, de vivências que muitos dos alunos que estão ali não vão ter, né? Não. É uma troca, assim, porque você está dedicando seu tempo, seu esforço para algo que você não ganha um salário para estar ali, né, trabalhando. Então, realmente, mostra o quanto você está em prol de um propósito. E, por exemplo, nessas entidades me trouxeram, assim, amigos, né, verdadeiros que eu tenho até hoje, né, consegui me relacionar com muitas empresas.
Então, assim, por exemplo, a gente assumiu a Atlética, né, logo no primeiro ano, fizemos uma festa e já adquirimos uma dívida de 15 mil reais. Agora Então, tem que me virar, né? então imagina, um jovem de 18 anos pega uma empresa, já faz uma dívida de 15 mil reais e, né, passamos praticamente a faculdade inteira para pagar essa dívida, né, porque não era aqueles lucros, né, exorbitantes, né, era uma faculdade particular que não, né, não tinha tantas festas assim. Então, a gente fala, foi uma experiência fantástica, porque a gente assumiu uma empresa com uma dívida, né, e tem que aprender com isso, tem né? que aprender com isso, lidar, né, com diversas situações adversas. E o exemplo assim, ficando no curso de administração, né? A empresa júnior, por exemplo, você vai realmente aprender o que é uma empresa de verdade, porque você vai atender clientes que são empresas reais, ver o problema dessas empresas reais, trazer esses problemas, né, para tentar resolvê-los. E você, mais do que tudo, né, Victor, você desenvolve uma série de outras competências, né? Saber negociar, saber comunicar, saber trabalhar em equipe, são outras coisas que você desenvolve ali. Não, demais, tanto que no primeiro ano que nós entramos na Júnior, eles fizeram um programa na época que era como se fosse aquele programa do aprendiz. Sim. Então nós passamos por 3, 4 empresas em um ano, e por exemplo, uma empresa financeira, outra era agência, né, e a gente tinha que resolver problemas reais daquela empresa. Então imagina, nós de primeiro ano, né, a maioria ali com 18 anos, tendo que passar ali um mês, 40 dias dentro de uma empresa, né, X, e resolvendo, e depois a gente tinha que apresentar a proposta para os diretores da empresa, igual como era no programa mesmo. E aí você tinha que ter esse peso até da apresentação, né? Falar com executivos, falar com empresários, né? E era muito legal, porque entre os grupos, né, tinham amigos dentro da nossa sala, a gente, né, ficava guardando segredo ali das soluções. Então foi uma experiência muito marcante, assim, na minha carreira, né? E você sabe que daqui a pouco nós vamos entrar no assunto Harvard, mas eu vi uma postagem que eu achei tão interessante da Harvard, de um dos professores, que ele pegou aquela ideia que virou moda agora de um profissional versus 30, e ele pegou um professor versus 30 alunos. Fantástico. Pô, achei fantástico, ele pegou exatamente isso, né? Fez os alunos venderem para ele uma ideia. Achei muito fantástico isso. E aí me diz isso, aí, bom, formou, teve todas as experiências. Como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Você já foi para a área de educação? Você ficou na gestão? Como é que foi esse caminho? Então, aí esse primeiro ano que eu fiquei mais nas entidades, no segundo eu já coloquei como meta, falei, não, até março, abril ali eu tenho que estar empregado em algum estágio. Saí, né, feito um doido, mandando currículo para tudo quanto é lugar. Eu falei, já deu de, né, continuei nas entidades depois, até o final do curso, mas, né, aquele tempo exclusivo para tantas entidades eu aloquei mais no primeiro ano. No segundo ano eu falei, não, vou arrumar um estágio, trabalhar ali 4 horinhas, né. E foi na época que eu entrei na Marquestrat. Então, entrei na Marquestrat em 2013 e, né, para um projeto de educação para produtores. Então eu falo, a educação já vem desde... Já entrou aí, né? Já entrei aí. E era um projeto fantástico, assim, que durou muitos anos, onde nós capacitávamos vários grupos de agricultores do Brasil todo, levando todos os temas de gestão, temas técnicos, né? Então, foi um processo bem legal, assim. E eu brinco, viu, Cachito, que eu entrei, eu era estagiário de 4 estagiários, cara. Então, assim, eu falo, nossa, eu entrei muito na baixa, assim, da pirâmide. Meus chefes eram 4 estagiários. Você era estagiário, 2 estagiários. 2 estagiários. Eu ficava ali tabulando, fazendo trabalhos extremamente operacionais dos estagiários. Então, foi uma crescente, né, dentro da empresa muito legal, assim, né. Hoje, quando eu, né, conto para as pessoas novas que entram dentro da empresa, falo, eu entrei como estagiário do estagiário. Não, e a Marquestrat tem uma história legal, né, nesse sentido. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui, você sabe. E a Marquestrat, ela tem muito isso da construção, né? Eu, às vezes, conheço pessoas em outras áreas, quando eu vou descobrir, o cara trabalhou lá, foi estagiário lá, né? A Isabela mesmo esteve aqui, passou por lá muitos anos. Então, ela tem, até mesmo, acho que pela história dela, né, de vir lá do Fava Neves, lá, que é um professor, né? Sim. Eu acho que ela tem muito esse... Até os próprios fundadores eram alunos dele, então todo mundo é meio... vem muito dessa coisa da formação profissional, né, cara? Não, muito. Eu falo que é a única empresa que eu trabalhei até hoje, né? Porque por mais que hoje eu esteja na Harvey, a Harvey é uma joint venture da Marquestrat, né? Então, são quase, né, 13 anos, aí mais de 12 anos dentro desse mesmo grupo, né, de empresários que se formaram, né, e construíram a Marquestrat.
E como você trouxe, né, são profissionais que têm muito esse DNA acadêmico, sim, e tem muito essa diretriz de formar pessoas, de estar junto, né? Claro, cada um tem o seu jeitinho, né, sim, sim. particular, mas todos, né, ali tem profissionais incríveis que ou estão com a gente até hoje, né, como o Pedro que você entrevistou, Sim. né, a Júlia, alguns também saíram, voltaram, né, então é uma empresa realmente Eu muito falo que, legal. assim, a minha trajetória profissional é muito diferente, né? Assim, eu Aham. primeiro trabalhei muitos anos em empresa, eu fui da Ambev muitos anos, depois eu fui para a educação, primeiro, né? Foi uma transição de carreira que eu fiz, eu fui para a educação, atuei alguns anos basicamente só com educação, ensino superior, pós-graduação, e depois eu fui para a área de treinamento executivo e consultorias em empresas, a minha especialidade é mais canais de distribuição, e a Marquestrate, às vezes a gente vê, né, uma empresa aqui do interior de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, mas ela é uma referência, eu acho que hoje global, né, naquilo Aham. que ela faz. Né? Ela, nesta área específica do agronegócio, eu acho que ela é uma referência global hoje em termos de consultoria. Né? Sim, não, nós já conseguimos atingir vários países aí, né, com muitos projetos e realmente para o agronegócio, né, a Marquesat tem esse impacto, né, de ter o nome, de ter profissionais que realmente criou-se essa credibilidade muito forte. Sim. Você sabe que quando eu cheguei, eu não sou de Ribeirão, cheguei aqui em Aham. 2020, meu objetivo era ir embora, a gente tinha um plano, eu tinha um projeto aqui, uma consultoria, e eu deveria ir embora no final de 22, aí depois teve a pandemia, isso jogou para 23, e quando eu decidi ficar aqui, eu falei, bom, preciso procurar alguma escola para dar aula, né? E Aham. comecei a Harvard estava começando o projeto, não tinha aluno ainda, Aham. né? Mas eu achei o projeto fantástico, fenomenal, e fui lá conhecer. E lá é que eu descobri que era o pessoal da Marquestrat. Aham. Falei, nossa, eu já conheço. Aham. O sobrenome desse pessoal aqui eu Aí conheço é todo mundo, sucesso. né? Não, e que isso é interessante, né, cara? Assim, eu atuo há muitos anos com educação. Eu dou aula na FIA, lá de São Paulo, há muitos anos. Aham. E eu trabalhei na consultoria do Felizone, que é da área de varejo, trabalhei há um tempo também com o Securato, que é da área de. E o Felizone e o Securato, uma vez, eles estavam abrindo uma escola chamada UBS, e eu participei desse projeto de fundação da escola, e eles falavam assim, cara, o Securato fala isso, eu acho maravilhoso. Assim, ó, fundar uma escola é fácil. Você aluga uma sala, coloca 30 cadeiras lá dentro e você tem 30 anos de experiência e de nome nesse negócio. É assim que você atrai alunos, né? Então, acho que a história da Harvard é um pouco isso, né? Alugou um espaço lá, colocou umas cadeiras e umas mesas bonitas, mas tem 30, 40 anos de experiência por trás, de nome, né? Meio que com os clientes falam, olha, a Harvard é uma empresa nova de pais e mães antigos de Isso. mercado, né? Tipo, o SEB aí com, né, quase 60 anos, né, com uma cadência global hoje, né, um impacto global em educação gigantesco. E a Marquestrat com esse expertise, a agro, né, também super já global, então uniu o que há de melhor nos dois. E entra um pouco no que a gente se propôs a falar aqui sobre educação executiva no agro, que é assim, outro dia desse eu estava ali estava tendo aquela feira do livro e teve uma mesa redonda de alguns executivos, né, alguns pessoal da Cana, não sei se você estava lá esse dia, da Cana, e eles falando, né, existe uma visão do agronegócio ainda na sociedade, que é aquela visão da coisa antiga, do pessoal Sim. que não quer saber de. Né? A gente que está aqui em Ribeirão, a gente sabe que isso é uma realidade completamente diferente, mas para quem não é do agro, ainda é uma visão daquele agro, fazenda, da roça. Né? Demais. E o agronegócio brasileiro não é nada disso, né, cara? É algo completamente diferente. Então, super distante disso, eu até. Tem uma história engraçada, Cachito, logo no primeiro treinamento que eu fui, quando eu entrei na Marquestrat, como a gente capacitava agricultores, né, nós fomos para Uberlândia e eu também tinha não tinha uma visão exata de como eram esses agricultores, né, e quando eu cheguei lá, eu lembro exatamente, hoje era um treinamento sobre comercialização, né, de grão, de soja, né, e, né, fomos ali super preparados. Cara, assim, os agricultores pegavam o telefone, né, olhava a cotação ao vivo, aplicativos, né, e a informação ali, ligavam. Foi uma aula assim que eu fiquei, caramba, esses caras são mega empresários, hiper tecnológicos, eles estão aqui avaliando a Bolsa de Chicago, né, que impacta totalmente na commodity de soja, enfim. Né, e isso lá, né, 12 anos atrás. Hoje em dia, esse processo, né, digitalização,
essa visão de negócios é fascinante, né? A gente que tem essa relação realmente com o mercado, né? Desde os produtores, canais, indústrias, o quanto em diversos aspectos, né? Não só de tecnologia, sustentabilidade, gestão de negócios. Não, o agronegócio brasileiro hoje é extremamente tecnológico, né, em termos de inovação tecnológica, uso de drones, uso de monitoramento via satélite, né, é extremamente tecnológico nesse sentido. Não, super, desde essas tecnologias até a questão dos insumos utilizados, né? Semana passada a gente estava no treinamento de semente, né? A gente nem imagina o quanto um grãozinho de soja tem de tecnologia, né, para gerar toda essa produtividade que o mundo precisa para alimentar toda essa população mundial. Não é à toa mundial. que nós somos os mais produtivos, né? Porque Sim. Tem muita... A Embrapa tem um papel nesse desenvolvimento, mas assim, nós somos muito tecnológicos nessa área também, né? No grão, no desenvolvimento de novas variedades, né? O Brasil é bastante competitivo. Então, assim, referência, né? E está passos à frente aí, tanto pelos benefícios climáticos que a gente tem, né? De solo, né? De clima tropical, mas também realmente pessoas competentes aí olhando estrategicamente. E você vê que assim, isso é uma coisa que chama atenção até no próprio projeto da RAV, né? Há anos a gente ouve dizer assim, o agronegócio é o grande motor da economia brasileira. Há anos a gente ouve lá, é o agronegócio que movimenta a economia brasileira. Mas quando você vai para a academia, né, para cursos de graduação, de pós-graduação, não, pelo menos no que eu entendo, não existia nenhuma instituição que falava, bom, eu sou agro, eu vou preparar para o agro, eu vou desenvolver as pessoas. Tinha lá, você encontra em todas essas instituições, né, FGV, na FIA, no INSPER, um curso lá, uma pós-graduação lá, voltada para o agro, ali, né? E às vezes muito nessa visão mais generalista do agro, né? E eu acho que se encontrou aqui um nicho de mercado gigante. Talvez por isso o grande sucesso da instituição também está aí, né? Sim, foi realmente, como a gente via na consultoria, como o Marquestrate enxergando o mercado, né? Ouvindo as mesmas dores dos nossos clientes, né? Então, não só do produtor, mas, né, dos canais, indústrias que, né, falam, nossa, a gente precisa de profissionais capacitados, profissionais que entendam o nosso mercado, profissionais que, né, saibam trabalhar com esse dinamismo do mercado, que tem muitas especificidades. Você tem um impacto ambiental, climático, você tem coisas, né, você pode planejar um negócio aí, não choveu, né? Muitas das diversidades, né, os times são diferentes, né, então o ciclo de cultura, o ciclo de compra dentro, né, do mercado agro é muito mais longo. Então, enquanto, né, a questão dos encaixes financeiros no agro são muito maiores. O ciclo financeiro é muito maior, né? Porque você investe muito aqui. Para o resultado vir só lá no final, que pode haver um impacto, né? Como você trouxe a questão, se tiver um problema climático, o resultado final... Nós sofremos isso em Ribeirão no ano passado com as queimadas, né? Quantos agricultores... que aqui a gente tem essa realidade das grandes empresas, mas o médio, o pequeno agricultor não sobrevive, né? Não. E gera esse impacto gigantesco e enxergando, né, toda essa oportunidade, né, de tudo que a gente ouvia, né, de precisamos, né, ter profissionais capacitados, precisamos, no caso muito da Harvard, preparar nossos, né, filhos e filhas, né? A gente usa muito dentro da Harvard né, preparar os líderes do agronegócio, né, tanto no âmbito dos profissionais que já estão atuando, mas também, né, os sucessores que vão assumir esses negócios. Né? Estou falando aqui como leigo, você me corrige aqui se eu estiver errado. Mas o que a gente via, né, os sucessores, os filhos do empresário do agronegócio, não é bom a gente chamar de fazendeiro, porque é muito mais do que isso, né? Mas os empresários do agronegócio, às vezes o único caminho deles era fazer agronomia, porque de certa forma você estava ali no mundo do agronegócio, mas não é essa competência que eu preciso. Eu preciso dessa competência, mas eu preciso da competência do business, né, da gestão do negócio. Né? Isso é algo que a gente traz bastante, Cachito, não só para os sucessores, mas até também a gente trabalha muito com times comerciais do agronegócio, que são agrônomos. Então, a visão técnica ela é muito importante. Você precisa, né, conhecer sobre os solos, né, as pragas, doenças, variedades, enfim, toda essa parte técnica é fundamental.
mas hoje, né, o sucesso vem muito da visão de negócio. Então, enquanto o empresário ou a pessoa, o profissional que atua no agronegócio vai além da visão técnica e consegue enxergar a visão financeira, Sim. a visão estratégica de Inovação. governança, inovação, a gestão de pessoas. Você Né, falou uma coisa importante, a governança, que tem a questão do impacto ambiental, que não tem jeito. É uma discussão que sempre vai passar no agro, né? Sim. Nessa mesa redonda que eu tive lá na Feira do Livro, Uhum. se falou muito sobre isso, né? A visão que as pessoas têm de fora, que não conhecem o agronegócio, não entendem o nível de sofisticação que o agronegócio brasileiro tem, é de que assim, é aquela coisa da grilagem, do impacto ambiental, é isso que se fala, né, para a grande sociedade. E falta, né, e essa foi uma fala que eu achei muito interessante lá, falta contar para as pessoas na nossa sociedade, seja na escola, seja na mídia, o que é o agronegócio brasileiro. Porque, às vezes, eu não sou de Ribeirão, então, quando às vezes eu vou na minha família em Belo Horizonte ou em amigos de São Paulo, você fala, e os roceiros lá? Não, cara, agronegócio, é outra coisa. É um outro mundo e é um mundo que a gente fala muito sobre isso, que precisa ser exposto. O Marcos Fava, nosso sócio, eu acho que ele faz um trabalho fantástico nisso, de realmente levar o nosso mercado para pessoas que não conhecem, o quanto nós somos referências em ações sustentáveis, porque é muito enxergado a visão negativa sobre isso, mas todo o trabalho feito, né, hoje, principalmente para as exportações, exigem muitas certificações e a maioria dessas certificações estão em cima de práticas sustentáveis, práticas de melhores manejos, então tudo isso faz com que o mercado esteja muito em linha, né, com tudo isso. Mas realmente, muita gente não tem acesso a essa informação. A gente que está imerso dentro desse mercado é muito óbvio, né, tudo isso, mas cada vez mais profissionais como o Marcos, né, têm feito esse trabalho realmente de mostrar para todos os outros setores o quanto o nosso mercado... Não, porque, assim, eu vou te falando um pouco da minha vivência, né? Eu, por ter trabalhado muitos anos na Ambev e antes de ir para a educação e para a educação corporativa, né, lá nas pós e também nos cursos que a FIA oferece para as empresas, eu venho de dois mercados, do varejo, principalmente do varejo, e de certa forma, por causa da atuação como consultor, eu transito ali um pouco no mercado financeiro. E são mercados que, cara, todo mundo sabe a importância deles para a economia brasileira. Você abre uma revista, assiste uma entrevista, vai num jornal, na TV, está se falando sobre o varejo, o crescimento do varejo, a diminuição do varejo, o impacto dos bancos, né? Tem um marketing por trás disso que está todo mundo sabendo. E enquanto você tem uma parte tão importante da economia quanto o agronegócio, que quantas vezes você liga uma TV num jornal, né, que passa no Brasil inteiro, que vai estar se falando sobre o negócio do agro. Né? Pouquíssimas vezes. Exatamente, e o impacto disso, né? O quanto é necessário o agronegócio para o Brasil, né? O quanto é importante todas as ações que são feitas. E até assim, como o Harvey, a gente tem feito algumas ações com a comunidade para realmente levar informações principalmente para jovens, né? Então a gente recebe escolas dentro, né, da faculdade para contar um pouco sobre, né, o nosso mercado, sobre a Harvey em si. Na Grishow também, os nossos alunos, né, meio que apadrinharam, né, algumas escolas que foram até lá e fizeram esse acompanhamento. Então, a gente também tem essa preocupação e desenha, né, ações também para ajudar nessa conexão com a comunidade. E tem uma outra coisa, né, Victor, que assim, quando a gente fala do agronegócio, a gente fala muito da fazenda, da produção, seja ela agrícola, pecuária, mas existe uma indústria gigantesca de semente, de fertilizantes, de máquinas, de equipamentos, cara, existe um negócio gigante em volta. A gente vê a feira aqui em Ribeirão, né? A feira AgriShow, ela gera bilhão de negócio, porque uma máquina custa 5, 10, 15 milhões de reais, só uma máquina. E você tem manutenção em cima disso. Quer dizer, ela gera, não é só a produção agrícola, né? Tem toda uma indústria. A gente, falando, né, dessa cadeia produtiva, né, a questão das indústrias. Então, por exemplo, a AgriShow é uma feira
praticamente focada em máquinas, né? Sim. Então ela é um pedacinho de toda essa visão, né, de todos os insumos que a gente fala, né, que o produtor precisa para produzir, todos os meios de canais de distribuição. Então, tudo que é produzido na indústria precisa chegar até a ponta, né? Precisa chegar no campo. Então existem diversos meios de canais para chegar até o agricultor. E uma vez que o agricultor produziu, também precisa ser processado, né, antes de chegar, né, até as nossas mesas. Então todas essas indústrias pós-campo também, Sim, que sim. faz Tem toda a parte indústria do alimento, do né? alimento, Então, que faz parte desse ecossistema do agronegócio, e também a gente fala dos canais que também comercializam isso, que exportam, importam. Então todos esses elos, o quanto são importantes, e são elos também que nós, como educação corporativa na Harvard, a gente trabalha bastante. você vê assim, por exemplo, a gente às vezes a gente não entende o impacto, né? Vamos falar de um mercado que talvez as pessoas a gente não tem nada a ver com isso, mas mercado de caminhões, manutenção de caminhão, pneu, combustível, lubrificante, produção de caminhões, produção de peças, revenda, tudo isso depende enormemente do agronegócio no Brasil, porque é grande parte do que a gente transporta no Brasil. Né? Sim. Não, e a parte logística hoje, inclusive, é um dos principais desafios do nosso mercado. Né? Tudo é produzido em regiões, né, com desafios de estradas, né? Nós estamos num estado muito, né, privilegiado de estradas, né? Quando a gente vai subindo ali, principalmente para o Mato Grosso, né, Goiás, Minas, estradas também do sul do país, a gente já encontra muitos desafios logísticos e isso tem sido pontos aí de muitas discussões. Essa é a minha disciplina principal, tanto que eu tenho um livro pela Saraiva, que já está na 3ª edição, que é o Logístico em Foco Prático, e o Brasil tem 2 grandes problemas logísticos que a gente chama de custo do Brasil. Né? Primeiro, um modal de transporte inadequado para aquilo que a gente precisa. O modal rodoviário ele é adequado para o last mile, para as grandes cidades, para aquela entrega final. Mas para você transportar grandes quantidades em grandes distâncias, é o pior de todos. Né? Porque a manutenção, a construção das estradas é cara, a manutenção das estradas é cara, e um caminhão, às vezes a gente vê uma carreta passando, um bitruque, você fala, nossa, olha que troço gigante. Cara, aquilo é ineficiente pra caramba, né? Você coloca se você tem, por exemplo, uma estrada de ferro, né, um modal ferroviário, uma composição, você tira 600 caminhões da rua, né? E aquilo tem um operador, uma economia de combustível absurda, muito mais seguro, muito mais. Só que nós não temos a infraestrutura adequada para isso. Melhorou um pouquinho nos últimos anos, mas ainda muito inadequada. E é o que você falou, né? Hoje, grande parte da produção, principalmente agrícola, ela está no Centro-Oeste, ela está, né, ali no Tocantins, naquelas regiões todas, e você tem que escoar isso para um porto, não tem jeito. Você vai ter que trazer para Santos, você vai ter que levar para Belém, em algum lugar você vai ter que levar isso para um porto. E você não tem, né, a grande parte disso aí, uma ferrovia ligando tudo isso. Então nós temos um custo, imagina, né, a competitividade do nosso produto no mercado internacional se o nosso custo logístico fosse menor. Né? Na composição ali de custos é uma linha pesadíssima, né? E tem sido realmente uma das pautas muito discutidas, né? Como que a gente ganha essa eficiência, né? As perdas logísticas de produção que tem durante a logística, né? Então tem sido uma grande discussão aí do nosso mercado, né? Como desenvolver esse processo para ser mais competitivo aí, né? Perante outros Nós mercados. já somos extremamente competitivos, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho dessa história da Harvard, né? Assim, como eu comentei, eu já acompanhei a criação de algumas escolas, algumas muito bem sucedidas. E quando eu cheguei e vi o projeto da Harvard, eu falei, caramba, né, cara, os caras pegaram, criaram um negócio aqui que tem um potencial do caramba, porque era um potencial ainda, né? Não tinha nem turma formada quando eu fui lá a primeira vez conversar com o pessoal. E aí eu sempre acompanhei em outros projetos, assim, cara, você nunca forma turma no primeiro semestre que você se lança. Né? Você vai levar ali, porque, imagina, você convencer um aluno a falar que vai dedicar 4 anos da vida dele, mais em uma escola que nunca formou ninguém, é um desafio gigante,
principalmente porque hoje nós temos uma oferta muito grande, né? Uma oferta muito grande. Você pode encontrar diversas escolas, principalmente numa cidade como Ribeirão, toda esquina tem uma faculdade. Sim. Então você tem que ter um negócio muito bem posicionado e muito claro para você dizer, olha, eu não tenho turma ainda, mas, cara, pode vir que você... Então, eu acho que desde o projeto foi um negócio bem diferente nesse sentido. Foi, assim, e é legal porque eu falo que como eu estava dentro da Marquestrat e na Marquestrat a gente já tinha separado a área de educação da área de consultoria. Então, ali em 2018, mais ou menos, a gente já tinha feito um spin-off interno e eu fui, né, naturalmente, como eu já trabalhava, né, na maioria com os projetos de educação e menos com o de consultoria, né, eu vim, né, para compor a equipe, né, desse spin-off. E a gente foi realmente trabalhando, dando foco, dando processos e padrões àquilo. E aí, né, algum tempo depois, os sócios entenderam que precisava estrategicamente de uma parceria e que dinheiro não era o ponto principal, né? Que realmente precisava ser um parceiro sinérgico, uma construção conjunta. E foi aí que o Marcos, né, junto com o Chain, numa conversa, né, estabeleceram aí essa parceria. E em 2023, na AgriShow, a gente lançou para o mercado a marca Harvey, depois de um processo interno muito legal, né, assim, isso foi muito bom, assim, né, os sócios envolveram a gente até na escolha do nome, né, na escolha do local. Que é um nome ótimo, porque ele vem de colheita, traz um nome, né, assim... É um momento, a gente, né, trouxe um momento feliz da agricultura, né, o momento da colheita, onde os resultados acontecem, onde, né, a alegria, a confraternização. Então nós participamos, né, de todo esse processo e, né, quando decidimos ir para o Dabi, que é onde, né, fica... Que é um lugar fantástico. É fantástico. Primeira vez que eu entrei no Dabi, eu falei, gente, não estou em Ribeirão Preto. Isso aqui eu falo isso também, Cachito. Eu falo, você pisou dentro do Dabi, parece que você está em São Paulo, Nova York, não tem... É um lugar e na época da ETEC eu tive lá quando ainda era da Biatlante. Era então, a fábrica ainda. A fábrica. Então eu lembro da fábrica e hoje estando lá, né? E lá é um shopping de empresa, né? Tudo de vidro, bonito. Os robozinhos entregando iFood, é um negócio super legal. E assim, é o que você trouxe mesmo, né? Quando nós lançamos a AgriShow 23, a gente tinha uma marca e um sonho, né? Sim. É um sonho grande, arrojado, e a gente foi construindo em muitas mãos, principalmente para a parte da graduação, que como educação corporativa, que é a área que eu gerencio hoje, como ela vem da Marquestrat, ela já tinha seus processos, sim, seus clientes, né? Então a gente já estava com isso em andamento. Agora a graduação tinha que vir do zero, né? Todo esse processo. E nós somos muito gratos, assim, porque no primeiro ano nós tivemos em torno ali de 130 alunos. E 80 deles, né, escolheram a faculdade com a obra. Ainda na obra. Ainda na obra. E, assim, um terço disso entrou lá e viu só o galpão. Não viu nem as paredes de gesso antes sem pintar, viram realmente um galpão vazio e acreditaram, né, em tudo que a gente, né, desenhou, nas pessoas envolvidas, tanto a Marquestrat quanto o SEB, que eram realmente empresas sólidas, né, de mercado. E né, hoje a gente comemora muito essa questão positiva. No primeiro ano a gente recebeu 2 alunos fora do Brasil, além de ter alunos de todos, né, vários estados brasileiros, não só do estado de São Paulo, o quanto, né, a gente já foi, no primeiro ano, já reconhecido fora do Brasil, receber 2 alunos internacionais. Esse ano a gente está ali já, né, na segunda turma, né, já temos 250 alunos, né, o quanto isso é legal e assim, a dinâmica também que a gente promove dentro da Harvey faz a construção de jovens, né, um ensino muito diferente. Então o processo seletivo já é diferente, já não é um vestibular comum, né, a gente já desafia eles a resolverem casos. E eu falo, né, eu participo muito das bancas que avaliam, né, que selecionam ali, né, os participantes, o quanto já são jovens, né, muito à frente, assim, né, a gente fica, caramba, eles pegam os casos, resolvem, sentam em grupo, apresentam, debatem em banca, e jovens de 17, 18 anos. Né? A gente vê que tem um potencial ali. Agora deixa eu trazer para a sua área, né, que é a educação corporativa. Eu atuo, né, como treinador há muitos anos e eu fui observando uma coisa, por que teve um momento, Victor, que eu acabei indo mais para a consultoria do que para a educação corporativa. Durante uns 5, 6 anos eu fiquei muito só na educação corporativa.
é uma área extremamente instável, porque ela acompanha muito a economia e ela tem um sinal inverso da economia, que é o seguinte: é, inverso não, assim, é diretamente proporcional. Aham. Quando a economia começa a ficar ruim, as empresas veem treinamento como custo. Sim. E a primeira coisa que a empresa faz é cortar treinamento. Aham. Eu me lembro perfeitamente disso, cara. Foi um momento muito definidor da minha vida, porque de 2010 até 2014, 15, eu basicamente só trabalhei com educação corporativa, viajando o Brasil inteiro, dando treinamento para várias empresas diferentes. E eu me lembro assim que teve quando começou a crise econômica de 2014, 15 ali, no outro ano, dos 5 grandes clientes que eu tinha, eu perdi 3. Aí a gente ia conversar, mas o que está acontecendo? Cara, mandaram cortar todos os treinamentos. Sim. É assim, é imediato. Eu falo, corta primeiro o treinamento, depois corta a flor da recepção. Né? Mas a gente vê hoje, né, uma necessidade muito grande das empresas, porque hoje tem uma dificuldade de contratar profissionais prontos, e a empresa tem que investir nisso. Mas ainda é uma área que as empresas ainda enxergam como custo, né? Muito mais às vezes do que investimento. Sim, hoje nós temos esse desafio, Cacheta, ele ainda existe, né? Essa questão da visão estratégica ali de orçamentação, né? O quanto os treinamentos deveriam entrar muito mais como investimento. Mas por outro lado, nós atuamos num mercado que é muito difícil as pessoas virem prontas, né? Então, pessoas excelentes, mas que trabalhavam no mercado de varejo, né? No mercado de bens de consumo. Então, precisam, né? Nem que seja uma capacitação para ensinar sobre, né, o que são as culturas, né? Enfim, para saber o básico, para pelo saber menos. o básico, que realmente tem as suas especificidades. E também o próprio, né, a gente trabalha muito na capacitação de engenheiros agrônomos. Então, quanto à capacitação técnica, hoje ela é extremamente necessária, mas a gente precisa de uma camada a mais de negócio. Você pegar esse engenheiro e mostrar para ele que existe um business por trás, né? Exato. Não é só a questão técnica. E aí a Harvard entra nisso muito forte. Então, nós temos sim esse desafio, né, de realmente comprovar, né, de mostrar para as empresas que é um investimento necessário, mesmo, assim como todos os mercados, tem os altos e baixos, nem todo mercado fica numa crescente, numa estabilidade, né, eterna. Então, né, assim como outros, o mercado agro também tem os seus altos e baixos. Nesses momentos baixos, realmente a gente, eu falo que é bom porque desafia nós, né, a pensarmos em modelos diferentes. Sim. Então, né, nós já tivemos momentos, né, de baixa no mercado no passado, atualmente também a gente está num cenário bem desafiador, e o quanto isso nos desafia a pensar em modelos diferentes. Então, né, big clientes já é uma coisa mais difícil, programas muito longos, né, os clientes já não querem mais. Já não querem mais, esse desafio de ter um impacto orçamentário muito grande. Não, e isso é um ponto, né, cara, que não sei até que ponto na sua área você sente isso, eu sinto isso muito na área que eu dou treinamento e dou consultoria, que é assim, a pandemia, ela mostrou para as empresas que, assim, cara, você pode gastar muito menos com o treinamento do que você gastava antes. Sim. Tudo bem, com a tecnologia e tudo mais. Então, eu sempre faço a seguinte conta, né? Se você for dar um treinamento para 30 pessoas da sua equipe, né, que são de filiais diferentes, você vai ter que deslocar essas 30 pessoas para um lugar, pagar hotel para elas, pagar jantar para elas, contratar uma empresa de treinamento, contratar um espaço físico, contratar coffee break, contratar não sei o quê. Isso tudo para você treinar essas 30 pessoas. Aí você vai lá e faz um conteúdo EAD e treina 5.000 pessoas na sala dele sem ele mexer. Então, logo após a pandemia, muitas empresas falaram, eu não vou gastar com esse negócio de treinamento, deixa eu parar com isso tudo. Mas o treinamento presencial, o treinamento das empresas, ele tem um outro papel, né, além desse, do técnico, que é fazer com que as pessoas se relacionem, que elas se conheçam, né, que elas estejam presentes no mesmo lugar, que elas troquem ideias. E eu acho que agora que as empresas estão começando a relembrar disso. Né? Não, totalmente. Porque é aquela questão, né? Adulto só aprende fazendo. Isso. Então, se a gente não tem essa prática, essa troca de experiência, esse relacionamento, né? Acaba sendo um aprendizado não completo. E é muito legal, assim, a gente analisa tudo que aconteceu pós-pandemia. Nós, antes da pandemia, a gente já estava numa estratégia muito forte de aulas à distância.
né? Como a gente tem um mercado extenso, né, que estão em regiões também de difícil logística, então treinamentos presenciais já era um desafio antes da pandemia, em questão de custos para os clientes. Então a gente já estava antes da pandemia trabalhando em modelagens, né, metodologias capazes de ajudar, né? Então assim, ter o presencial, mas também ter um ao vivo, ter vídeos e conteúdos capazes de proporcionar a mesma experiência de um presencial ou o mais próximo de, né? E, então, quando veio a pandemia, a gente já tinha estruturado, né? Na época a gente teve que reformular muitos programas que eram presenciais. E o pós-pandemia seguiu ali por uns 2, 3 anos ainda muito com essa visão à distância, mas hoje, né, de uns 2 anos para cá, a virada de chave para a volta do presencial foi gigantesca. Hoje a gente trabalha muito mais com modelagem do híbrido, né? Então a gente conversa muito com os clientes o quanto é importante ter um momento presencial, mas também a gente precisa de uma construção completa. Sim. Né? Então a gente fala assim, a gente vai lá, dá um dia de treinamento, a pessoa sai super motivada, quer mudar a vida, né, no dia seguinte, mas o dia seguinte chega, né? Então passa uma semana, 2, vira um mês. Então é muito legal esse processo de construção, mesmo que seja através de um vídeo ou de um encontro ali, né, ao vivo, a gente manter essa chama da capacitação acesa. Sim, perfeito. Então, essa modelagem. Esse é uma grande questão do EAD. Aí na parte de educação, eu atuo com EAD há muitos anos. A primeira videoaula que eu gravei foi em 2007. Aquilo ali, 90% daquilo ali são disciplinas que eu fiz para EAD. E o que eu vejo no EAD, né? O EAD, na verdade, ele é mais difícil para o aluno do que o presencial. Ele exige uma capacidade de dedicação, de autoaprendizagem, né? de disciplina que a maioria das pessoas não tem. Então, se você apostar tudo no EAD, você vai ter ali 10, 15% das pessoas que vão efetivamente aprender, mas você vai ter um tanto de gente que vai passar a telinha, acelerar o vídeo, né? Responder de qualquer jeito e chegar lá na frente. E por atuar na educação com EAD há muitos anos, eu sempre faço curso de EAD como aluno. Sempre sou um aluno de EAD. E a gente vê muita instituição de ensino oferecendo um negócio, é o que você falou, né? Pega ali um videozinho, coloca o professor, grava, ou coloca ali um áudio, ou coloca ali um material e fala que isso é EAD. E não é, né, cara? O EAD ele tem uma metodologia, é o que você falou, um encontro síncrono, né? Uma sala de discussão, usar aquelas ferramentas ali de fazer o pessoal trabalhar juntos. Isso tudo, se você não fizer isso, vira só uma pílula, né? Exato. E é isso que é o nosso desafio diário, eu falo lá, né, com o meu time, e realmente adulto só aprende fazendo e só aprende enxergando a sua realidade. Então, mesmo no encontro presencial, isso é muito mais fácil de ser construído essa experiência. Mas nos vídeos e no ao vivo é onde está nosso maior desafio. E para isso, né, a gente trabalha muitos casos, a gente customiza muitos materiais, para que realmente ele fale, poxa, isso acontece no meu dia a dia. Esse professor está falando, parece que ele trabalha aqui comigo, né, para não ser algo, né, descolado, falar, aquilo é da faculdade, uma coisa extremamente conceitual. É uma pesquisa que não serve para a gente. Eu vejo isso muito, nós temos esse problema muito sério na logística. Quando você desenvolve materiais logísticos, a grande maioria deles não é brasileiro. E aí você fala, mas isso não é real para nós, né? E esse distanciamento é muito ruim, né? Exato, e também, né, como comentei, a questão das especificidades de mercado, né, que o agro tem. Então, toda essa conexão, né, essa customização que a gente constrói lá é onde a gente vai encaixando para sanar esses desafios de aprendizado desses nossos alunos, né? Não, você vê que assim, vou dar um exemplo disso. Durante muito tempo eu dei treinamento para equipes comerciais, né, da área comercial da Ambev também, e eu sempre falo o seguinte, dar um treinamento para uma equipe comercial, se nos 5 primeiros minutos você não falar alguma coisa, o cara fala, cara, esse cara sabe o que ele está falando. Você perdeu esse cara. E ele não vai prestar atenção em nada. Né? Então, e eu já vi, Victor, não sei se você já viu isso, seria uma palestra caríssima, que o cara cobrou uma grana absurda, e no meio da palestra o cara perguntou, a empresa de vocês faz o quê mesmo? Né? Já quebra toda a experiência. Já quebrou a experiência. E a gente trabalha, né, muito com times comerciais, né, que são pessoas inquietas, que querem conversar, querem falar, né, então essa preocupação realmente dos 5 minutos é fundamental.
Então a gente gosta bastante de começar, por exemplo, falando do mercado, colocando a turma para falar também. Então, várias táticas ali. Eu tenho uma prática, tanto no presencial quanto à distância, que é o seguinte: eu sempre começo a minha aula, quando ela é síncrona ou é ao vivo, com um mapa mental. Assim, ó, me fala o que vocês sabem disso. Porque isso traz a pessoa para o... Né? Ele fala, opa, eu falei, aquilo ali que está ali fui eu que falei. Conecta, né? Porque hoje, o que eu falo assim, né? Cada vez mais o mercado tem procurado de nós a aplicabilidade. Porque, assim, a parte hoje de conceitos, né, a pessoa consegue achar nas IAs da vida, em livros, né, YouTube, enfim. Mas o que as empresas procuram realmente da nossa educação corporativa é uma aplicabilidade. Sim. E aí, né? Como que eu faço isso? Como é que eu ponho isso em prática? Isso é muito claro na pós-graduação. Várias vezes eu entrei em turmas de pós-graduação e o aluno falou assim, professor, estou com um problema na empresa. Né? A pós é muito claro isso. O treinamento, às vezes, a pessoa fica um pouco envergonhada. E isso, Victor, né, para mim é uma grande questão da graduação também. Eu tenho uma grande crítica hoje às instituições em geral de graduação, e eu acho que um pouco é culpa do MEC, como a gente é distante da realidade. Então, eu estou lá na faculdade ensinando Porter. Cara, é fundamental você ensinar Porter, mas tem muito mais coisa além de Porter. E na prática eu não estou usando Porter mais não, eu estou usando outras coisas. Então, trazer isso que você falou, né, de que você dá o caso para o aluno resolver, né, dele ter que pesquisar, ou seja, ele colocar na prática. O adulto aprende fazendo, como você disse várias vezes. E até pegando esse seu exemplo, né, da graduação, é super legal, por exemplo, falando da Harvard, como nós temos esses dois pilares, a graduação e a educação executiva, esses nossos executivos, que são os nossos alunos, eles participam da graduação. Então, os nossos alunos de graduação têm contato com esses líderes, né, que já estão atuando para traduzir isso que você trouxe. Né? Então, estamos falando do Porter, vamos falar dos P's, né, de marketing. A gente vai trazer lá um diretor de marketing para explicar para eles como eles fazem o pricing dentro da empresa. Né? Então, isso também, para nós, é uma conexão diária. Né? A gente fica, né, nas nossas reuniões o tempo todo, como que uma área ajuda a outra. Eu trago o mercado. Não, cara, como é válido, assim, você, por exemplo, pode parecer uma coisa simples demais, mas o simples fato de você trazer um profissional de mercado para falar com os alunos traz um impacto absurdo, porque ao final o professor ele vai poder falar assim, está vendo aquilo que eu te mostrei na teoria? Aqui, ó, o cara falou. Tem isso aqui que ele falou, mas nós não falamos sobre isso. Onde que será que isso está na teoria? Né? Essa conexão. Cara, já tem quase uma hora que nós estamos falando, tá? Só para deixar. Que legal. E aí, cara, só para a gente terminar esse assunto da educação corporativa, quando você pensa hoje, né, nesse mercado que nós estamos, uma discussão muito profunda hoje sobre a dificuldade que nós estamos passando por nos reinventarmos como profissionais, você falou da IA várias vezes aqui, você vê isso como um impacto negativo ao desenvolvimento das IAs, né, sobre a área de treinamento e desenvolvimento, treinamento corporativo, ou você vê isso como uma oportunidade? Cachito, oportunidade demais, assim, inclusive, dando um exemplo para você, a gente teve um programa com um frigorífico que foi super legal, e lá nós tínhamos, né, público que falava português e espanhol. Nós usamos uma IA para pegar todos os vídeos, inclusive eu fui um dos professores desse programa, e transformamos para espanhol em minutos. Eu já vi essa IA. Em minutos. Aí, a hora que eu vi os vídeos, eu falei, caramba, eu sou muito fluente. Porque ele pega a sua voz, Exatamente. mexe na sua boca para você ter Fantástico. Então, assim, o aluno, por exemplo, se a gente talvez procurasse outro professor que era fluente em espanhol para dar o mesmo conteúdo que eu produzi, o aluno em espanhol não ia ter a mesma experiência né, que o aluno em português teria comigo, que eu fui o dono do material, né? Agora, né, usando a IA, nós transformamos exatamente os exemplos que eu dei, né, os conceitos, ali, as amarrações, em minutos, né? Além a IA é isso que eu falo. Lógico, existiram perdas, né? Fantástico. Eu participei de um curso alguns dias atrás, Victor, que para mim, o cara fez uma pergunta, né? Que eu sempre falo, quando você aprende uma coisa nova no dia, o dia já valeu a pena, né? O cara fez uma pergunta que para mim mudou toda a minha relação com a IA dali para frente. Ele perguntou uma coisa muito simples. Quando eu peço para a IA fazer, quem aprendeu? Não fui eu, foi a IA. A IA aprendeu, eu não aprendi. Então eu posso usar a IA, mas eu tenho que aprender.
Como é que eu trago esse aprendizado para mim? Né? E isso é que eu acho que talvez a grande pergunta da educação corporativa com a IA é isso, né? E muito também a questão da oportunidade vem da questão da aplicabilidade que a gente conversou, né? Sim. Então, né, o profissional que está ali como aluno, ele vai ter todas as informações na IA, mas como ele vai usar aquilo na prática é onde nós entramos com a oportunidade, né, de capacitar, desenvolver essa pessoa e a pessoa também de otimizar o tempo, né, de trabalhar melhor. E é engraçado, assim, nesse último mês nós recebemos 2 clientes que pediram para a gente detalhar como as metodologias iam ser aplicadas em IA. Então, assim, isso já está ganhando uma proporção dentro, né, dos mercados e a gente teve que demonstrar ali. Então, a gente vai ter essa aula, o IA vai entrar nisso. Então... Essa é uma discussão, ela está muito presente. Eu vou agora, sexta-feira, agora, eu vou ao Enampad, né, eu vou apresentar 3 artigos lá. E uma grande discussão que está tendo na Ampad é exatamente isso, o impacto da IA na pesquisa, na criação de conteúdo e na educação. Como que eu como professor estou tentando me reinventar todos os dias, né? Eu adotei esse semestre, eu brinco lá todos os dias na sala dos professores, eu falo assim, me propus esse semestre a todas as aulas eu não fazer só uma aula descritiva, uma aula expositiva mais, porque a aula expositiva o cara vai na IA e a faz para ele. Eu tenho que trazer metodologia ativa, por isso que eu achei fantástica aquela metodologia do professor lá, vou usar, aquela eu vou copiar. Porque se você não fizer o aluno participar, esquece, não tem mais aula, não tem mais treinamento. Victor, bom, primeiro assim, vou deixar você despedir, falar mais alguma coisa, depois eu fecho ali, mas é que nós já fizemos 1 hora e sábado à tarde, você já fez o favor de vir aqui, te agradeço demais. Então vou deixar você encerrar e depois eu faço um comentário final. Legal. Bom, pessoal, pensando aqui, né, nos grandes públicos que a gente tem no podcast, né, resumindo um pouco desse nosso bate-papo, então, né, para você jovem que está aí, né, começando a sua carreira, tudo que a gente conversou aqui, né, são exemplos, né, boas práticas, mas busquem aí, né, formas de capacitação, né, trouxe aqui, né, meu exemplo das ETECs, né, FATECs, o quanto isso é legal, a gente aproveitar o que tem disponível, né, sejam as ETECs, FATECs ou outras coisas que estão à disposição de vocês, né, os jovens que estão na faculdade, participem, né, não viva só a sala de aula e vai para casa, né, viva realmente as entidades, tudo que a faculdade proporciona para vocês é um crescimento fantástico, é conexão, é realmente uma visão de carreira muito legal. E pensando aqui em educação corporativa, o quanto cada vez mais a gente deve se desafiar a buscar essa aplicabilidade, buscar o quanto o conhecimento ele está disponível, né, a questão dessa... Antigamente as pessoas detinham o conhecimento, aquilo era meu, né, e só eu sei disso, e hoje em dia isso já não existe mais. Então, como a gente se desafia também a pensar em novos formatos, usar as IAs, né, realmente estar por dentro de tudo isso. E obrigado, Cachito, pelo convite. Tem que agradecer por uma aula. Bate-papo super legal. Bom, e eu já vou te convidar para uma coisa que é o seguinte, semana passada eu comecei a falar, então eu já vou te convidar. Final de novembro nós vamos estar, você é o episódio acho que 82, 83, agora eu estou perdido. E nós vamos chegar no episódio 100, e nós no episódio 100 a gente vai fazer um encontro presencial, estamos só definindo ainda o local, no dia 29 de novembro, lá na parte da manhã, e você já está convidado para vir, né? Vocês que nos assistem aqui, principalmente se você for aqui de Ribeirão, vai estar convidado também, nós vamos falar sobre o evento. E Victor, eu só tenho que te agradecer realmente, porque assim, nós falamos sobre várias coisas aqui, né? Falamos sobre educação corporativa, falamos sobre educação no agro, sobre o negócio do agro, mas eu acho que aquela história que você contou lá atrás, né? Eu sempre falo que eu gosto das histórias por isso, né? De você ter feito um curso ainda com jovem, 12, 13 anos, depois fazer um curso da ETEC, como é importante a ETEC, às vezes a gente não valoriza, como que isso, a questão, né, que você falou agora, você voltou a falar sobre isso, né, da participação nas instituições, dentro, quando você está na faculdade, isso é fundamental para quem está pensando a carreira. E, gente, o Somos Mais Que Um é isso, né? Toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, a gente se torna um pouco melhor, a gente aprende algo novo. E como eu já disse aqui, né, quando você aprende algo novo, seu dia já valeu a pena, porque você vai dormir melhor do que você acordou. Então, mais uma vez, obrigado.
Não deixe de nos acompanhar, nós vamos dar notícias aí sobre esse evento. A entrevista do Victor vai estar completa no YouTube, no nosso canal no YouTube, completa no nosso canal no Spotify, mas nós vamos ter os cortes nas nossas redes sociais, além dos cortes que eu publico lá nas redes, o Victor, eu vou te mandar alguns, né, porque não dá, às vezes não dá para postar todos, mas você pode postar à vontade. E, gente, a gente sempre passa por vários assuntos aqui, mas educação, dedicação, aprendizagem, relacionamento, são coisas que estão sempre aqui, né, Vitor? E é isso que faz a gente construir uma carreira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir e até o nosso próximo encontro.